E você percebeu que toda vez que eu clico, ele muda um íconezinho aqui embaixo, chamado Badge. Deixa eu te mostrar o poder do Coda com uma coisa meio louquinha que dá para fazer. Olha aqui. Você tá vendo que eu posso clicar aqui nesse Last Week, que é a semana passada, e ele mostra qual que as datas da semana passada, janeiro do dia 7 até o dia 12. Se eu clico nessa semana, This Week, ele pega exatamente essa semana. Depois, próxima semana, Next Week, Last Month, último mês, e esse mês, This Month. Ele pega janeiro 1 até 31. E você percebeu que toda vez que eu clico, ele muda um íconezinho aqui embaixo, chamado Badge, tá? É como se fosse um ícone. Como que eu fiz isso? Esse foi um desafio que eu encontrei no X, o famoso Twitter, e eu achei legal e acabei fazendo. Eu quero mostrar para você como que eu fiz isso, porque tem algumas dicas do Coda que você não vai encontrar em muitos lugares por aí não. E se você acabou de chegar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Elber. Somos da Impactus AI, onde ensino apaixonados por tecnologia como você, que é empreendedor, tem uma empresa e quer organizar os processos da sua empresa em microsistemas que você não encontra por aí e acaba usando Excel. Não, eu quero te ensinar a usar o Coda. Então é uma ferramenta fantástica, tem muitos vídeos no meu canal já ensinando você a organizar muitas coisas. E eu estou nesse mês fazendo a primeira aula grátis da formação iCoda Professional. Se você quer realmente aprender como organizar a sua empresa de uma forma rápida, fácil, não simples, tá? Pode ter algumas coisinhas como fórmulas e tal, que não é um botão vermelho que você vai clicar e vai aparecer. Vai sim ter que ter um pouco de dedicação, mas vai valer muito a pena. O ROI, o retorno sobre o investimento, é muito alto, ok? E essa primeira aula, ela é 100% online, grátis. Você pode clicar no link na descrição. E se já passou de janeiro e você quer saber quando vai abrir uma nova turma, me siga nas redes sociais que você vai descobrir isso daí. Mas até lá você pode entrar na primeira comunidade de Coda do Brasil, que está no Discord. Acha o link aqui embaixo também. Entra lá, participe, que você vai aprender também muita coisa. Tem gente fera lá, viu? Então vamos aqui, como é que eu fiz? Então vamos lá, como que eu fiz isso daqui? Essa primeira caixinha aqui chama-se Callout. Eu posso colocar uma barrinha, então aqui eu vou sempre estar comprando algumas coisas com Notion, tá? Se você mexe com Notion, Trello, ClickUp, saiba que o Coda para microsistemas ele é muito melhor. O ClickUp, por exemplo, é mais voltado para tarefas, só coisa de tarefa, você não consegue, sempre tem que ter algumas informações lá. O Coda você pode mexer muito mais. O Trello é sempre aquele Kanban, você também tem que pagar para colocar campos a mais, daqui a pouco fica limitado. Os filtros são uma bagunça, inclusive eu estava conversando com um cliente essa semana e ele estava falando da bagunça que é em relação ao Trello, né, dos filtros. E o Notion, ele é muito bom também, eu uso o Notion, mas ele também é limitado de diversas formas e o Coda ele é o melhor para você fazer microsistemas ou até sistemas um pouco maiores para empresas e para você se organizar. Então aqui, como no Notion, você coloca uma barrinha, né? Ele vai acessar algumas sugestões. Você também pode colocar isso daqui. Clicando nesse Insert aqui, eu posso vir em Building Blocks e eu tenho aqui as mesmas informações que eu tenho lá naquela barrinha, tá? Eu posso colocar Table, Charts, Crossdocs e por aí vai. Ok, vamos aqui na barrinha. Eu posso clicar nesse botão de mais aqui, tá, gente? Dá na mesma. São formas diferentes de acessar a mesma informação. Então, aqui eu vou colocar um callout, é isso daqui. Eu já posso colocar direto qual eu quero, info, tip, por exemplo, isso daqui, tá? Eu posso vir aqui, ó, e mudar, tá? Eu posso mudar para esse amarelinho aqui. Posso mudar a cor se eu quiser, voltar para cinza. Posso mudar o ícone, posso colocar qualquer ícone. Também posso clicar aqui, mudar o ícone, tirar e escrever. Então, se eu colocar Start, por exemplo, aí, como é que eu coloco essa informação de um range de data, né? Começa aqui e termina ali. Também eu posso vir aqui e vou colocar range. Ó, vou colocar aqui, na verdade, data range. Tá vendo que tem controls aqui, ó, controls. Isso aqui são controles que você pode colocar na página. De novo, isso aqui não tem no Coda, no Notion, aliás. Você só pode colocar no Notion um monte de coisa, mas não controles como estão aqui. Tem aqui, né? Então, data range e data and time. Então, vou colocar esse data range aqui. Nesse daqui eu vou deixar personal e aqui eu posso colocar o nome. Por exemplo, data 1, né? Se eu deixar como personal
quando eu mudo aqui, nenhuma pessoa vê. Quando entra uma nova pessoa, ela vai ver uma data diferente, a data que ela colocou. Se eu coloco colaborativo, esse collaborative, a data que eu mudar, muda para todo mundo. Olha que legal, os detalhes que o Coda coloca, né? Esse starting value, qual o valor que vai começar? Eu vou colocar aqui como everything, para selecionar tudo que tiver, tá? Qualquer data que tiver. Veja que eu posso, inclusive, colocar uma fórmula. Se eu clico aqui, eu posso colocar uma fórmula para esse valor aqui, tá? Eu não vou querer colocar uma fórmula, vou deixar como everything aqui, tá certo? Bom, feito isso, você viu que foi facinho fazer essa primeira parte. E esse botão, eu posso também colocar aqui, ó, um button, ok? E nesse botão eu posso fazer o seguinte, ó, set control value. Eu vou setar o valor e foi isso que eu fiz, ó. Eu cheguei aqui, eu coloquei reset control value. Na verdade, eu não coloquei set, eu coloquei reset para resetar e adicionei o data range. Data range é um nome que eu dei aqui, ó, para esse controlezinho, tá? Data range. Então, e daí eu mudei o ícone para esses daqui e tal. Poderia ter colocado mais informações, mas basicamente foi isso que eu fiz. Bom, você já viu aqui que você já consegue colocar controles dentro de uma página, dá para você fazer muita coisa interessante. Aí aqui embaixo tem uma tabela chamada Duration Table, tá? Que eu coloquei dados, fake dados, né? Dados fakes, 40 minutos, 30 minutos, como se fosse a duração de uma tarefa no dia e a data aqui, tá? Essa coluna, ela é uma coluna que tem o tipo duração, duration, tá? Eu posso colocar qual é o tipo de precisão que eu quero que ele apareça dessa forma aqui. Então é assim que você pode mudar. E data também, ó. Eu posso vir aqui, inclusive eu posso até colocar a data no formato brasileiro, ó. Pode ver que mudou, tá? Mas eu vou voltar para o formato americano, tá bem? São coisas que a gente não entende, né? Porque eles têm esses formatos diferentes assim, às vezes. Mas beleza. Feito isso, se eu quisesse, gente, eu até poderia colocar aqui, ó, um botão. Olha que interessante, quando eu clicasse nesse botão, imagina enviar um WhatsApp, acessar o Make, eu clico nesse botão, ele acessa o Make, traz as informações da linha e faz o que você quiser, manda para até código de Python, Java. Cara, isso aqui é poderosíssimo, não tem nada nem parecido no Notion, você não tem botão em linha de tabela, tá? Mas isso aqui é poderosíssimo, vou até deletar esse daqui agora. Ok, e agora que você já entendeu, aliás, eu criei essa tabela usando inteligência artificial, tá? Eu posso vir aqui, ó, colocar uma parte de inteligência artificial e vamos colocar aqui como exemplo. Crie uma tabela com modelos de carros e preços. Coloque 20 carros de exemplo. Olha que poderoso isso. Você está vendo ele criar ao vivo aqui comigo, ó. Pronto, criou Honda Civic 100 mil. Não sei se esses preços estão corretos, mas ele colocou Ford Ka 45. Tudo. Gente, ele cria isso daqui automaticamente. Da última vez que eu testei no Notion, por exemplo, quando você ia criar, ele não cria tabelas assim, tabela de verdade, né? Banco de dados. Mas enfim, aqui está mais um exemplo de como eu criei isso daqui. E a última tabela que eu criei foi essa aqui, ó, de button. Eu chamei de button porque eu quero colocar aquele badge aqui embaixo, né? Esse badgezinho aqui, ó, embaixo. Então eu coloquei last week, this week, eu coloquei exatamente os mesmos nomes que aparecem aqui, ó, tá? Esses mesmos nomes que estão aparecendo aqui, o nome do botão, eu coloquei aqui. Depois eu coloquei o check, uma coluna chamada check btn, que é check button, o emoji e o none, quer dizer que não vai aparecer emoji nenhum. Tá? Essa foi a forma que eu resolvi esse problema que foi colocado o desafio. Feito isso, olha como é que a gente fez isso. Eu vou clicar no botão direito e nesse on-click aqui, o que ele faz nesse on-click? Olha só. Ele vai run actions, ele vai rodar muitas ações, mais de uma ação. E daí, a primeira ação é modify rows. Ele vai mudar algumas coisas na linha. Ele está pegando o button, que foi aquela tabela. Vou até vir aqui de novo, porque eu quero que você entenda isso daqui, ó. Nessa tabela aqui chama-se button, tá? Então, quando eu venho aqui, novamente, ele está pegando, ó. Pega button, filtra, todos que tem a coluna name chamado last week, só tem uma. O que ele vai fazer depois? Ele vai pegar esse button, vai na tabela button, vai entrar no check btn
e vai colocar como true. Ele vai fazer um check mark naquele como true. Aí a segunda ação, ele vai desmarcar todos os outros que tiverem marcado. Ele pega todos que não são last week e checa como falso. Ele vai pegar, pode ter 50, ele vai checar todos como falso, por exemplo. E a última ação, ele set control value, ele vai setar o controle, aquele data range, para a data que a gente está falando. O data range, ele pega dois valores. Por ter que pegar dois valores, eu coloco uma lista, abri, aí peguei as datas necessárias. Você tem, por exemplo, dúvida de como funciona essa fórmula? Eu posso pegar aqui, ó, vou só copiar isso daqui, apertar Ctrl C, tá? Eu posso vir aqui e colocar uma fórmula no meio da página, sem estar numa tabela, mas uma das coisas que não dá para fazer no Notion. Posso vir aqui e colocar uma fórmula aqui, e daí fica registrado, né? Então, se eu colocar aqui, ó, se eu pegar isso aqui, data, ela está pegando a data de hoje, ó, se eu tirar isso aqui, ó, pronto, data de hoje, tá? É assim que eu vou montando fórmula, vou vendo. Aí, today, weekday. Ó, se eu tirar tudo isso daqui, weekday é 5. Por quê? Se ele pega domingo, vai contando domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, hoje é o dia número 5 na semana. Ele está pegando o número da semana, tá? Então, segunda é 1, depois terça é 2, domingo é 1, depois segunda 2, terça 3 e por aí vai, tá? Então, quinta-feira é 5. Então, ok. Então, ele está pegando a data de hoje, aí ele subtrai dessa data a numeração. Então, se hoje é quinta, ele subtrai 5, ele vai para o dia anterior, ele aí subtrai 6. E esse 6, ele pega lá no começo da semana, da última semana, tá? Aí aqui, ó, nesse daqui, ele faz a mesma coisa, ele subtrai 6, ele pega o começo da última semana e o começo dessa semana e subtrai 1, que daí ele pega o final da última semana. Então é assim que a gente pega o data range, né? Essa data do começo e do final da última semana. Eu quero mostrar todas as fórmulas aqui, caso você queira copiar, você pode, ó. This week, como é que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse this week, coloquei today, dessa forma assim. Aí, next week, a próxima semana, como que nós fizemos, ó. Eu peguei esse, coloquei dessa forma today e tal, mais 8 e mais 14, que ele pega, né, o começo da próxima semana e o final da próxima semana. E o mês é ligeiramente diferente, olha aqui, ó. Eu pego, eu descubro qual que é o primeiro dia do mês e depois o último dia do mês, tá? Se você quiser saber como funciona, pega isso daqui, escreve lá no Code, você vai ver como essa fórmula funciona bonitinho, só para a gente salvar o tempo aqui. E é isso, né? Basicamente é isso. Agora, como que eu coloco esse badge? Faz aparecer esse badge azulzinho aqui, ó, tal. Olha que interessante. Eu vou descer, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, e daí vou vir nesse Advanced aqui, ó, tá? E tem aqui essa parte chamada badge, tá? Esse badge qual é a regra que você quer para que ele apareça um badge. Tá? Inclusive dá para você fazer regra de contagem para ele aparecer número 1, 2, 3, 4, 5, tá? Tipo, enviou tantos e-mails, aparece lá um badge de ter enviado e quantos e-mails foi enviado, enfim. Eu posso vir aqui, clicar nessa parte de fórmula e aqui olha a fórmula. Ele vai pegar esse botão, vai filtrar todos que tem last week e vai checar se aquele checkbox está true. Se tiver true, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, filtrar novamente, achar esse que está last week e vai colocar o emoji. Ele pegou e colocou aquele emoji que está naquela partezinha, na coluna do emoji. Agora, se não for, ele vai colocar o emoji zerado, sem nada, a coluna que não tem nada. Essa foi a forma que eu encontrei para solucionar isso. Se eu não coloco essa parte aqui, não vai ter nada, eu tiro, não funcionou, pelo menos nos meus testes. Então é assim que eu faço aparecer aqueles íconezinhos aqui. Por exemplo, você pode ver que eu tenho um ícone diferente, um rostinho. Eu posso vir aqui, ó, pegar esse rostinho e colocar para quase todos, por exemplo. A hora que eu mudei, ó, ele automaticamente já colocou o rostinho em todos. Eu posso também vir aqui e copiar só para fazer estrelinha. Aí ele volta a ter estrelinhas em todos. Bom, esse aqui, gente, não é um exemplo de vida real que você estaria construindo para uma empresa, mas é um exemplo que te mostra as possibilidades do que você pode fazer. Tá? Então, se você quer construir um microsistema
vale a pena conferir o Coda, vale a pena participar da formação iCoda Professionals e se inscrever na comunidade do Coda do Brasil. Tá bom? Fica com Deus. Até a próxima.